é sobre utilizar os elementos que você tem, independente de quais sejam, para transmutar aquela energia em algo que possa ser compartilhado, em algo que possa ser usado como um instrumento de reflexão, como um instrumento de mudança, como um instrumento de movimento. Porque a arte e a magia têm isso em comum. É sobre movimentação. É sobre movimentação de energias. Olá, eu me chamo Jade e esse é o canal Yandeira. Hoje a gente vai dialogar um pouco sobre a arte como feitiço. Primeiro a gente começa questionando o que é arte, o que pode ser considerado arte e quem pode ou não ser considerado artista. Primeira palavrinha, estética. O que é estética? Quem é a esteta ou o esteta? O esteta ou a esteta é aquele ou aquela que sente. Então, para produzir esteticamente, a gente só precisa sentir. Desde de um elemento que você escolhe para sair na rua, desde algo que você escolhe para pôr na sua mesa ali em cima, você já está produzindo esteticamente porque você já está fazendo algumas escolhas mediante aquilo que você sente. Independente do valor, independente do tamanho, independente de qualquer coisa. Isso já é produzir esteticamente. A arte, o que se entende enquanto arte, está atrelado nessa sociedade ao que a branquitude legitima e considera enquanto arte. Nós, pessoas pretas, usamos a arte enquanto um instrumento político de resistência e aquilombamento. Por exemplo, eu observo o trabalho de amigas, amigos e conhecidos que produzem artisticamente e eu vejo que a gente tem muito em comum no que diz respeito tanto ao conteúdo que a gente tem produzido, sobre o que nós estamos falando, quanto sobre as motivações que nós temos ao nos posicionar artistas. Para nós, pessoas pretas, é um rolezão se considerar artista, porque a gente está sempre à mercê daquilo que a branquitude considera legítimo enquanto arte. E por questões de autoestima, de autossabotagem, e pelas questões que o racismo acaba colocando nas nossas mentes e nos nossos corpos, a gente não tem, às vezes, a coragem e a tranquilidade de se considerar artista. Mas eu quero falar hoje um pouco sobre a necessidade de resgatar o lugar mágico da arte. Se a gente parar para pensar e até pesquisar um pouco, nos povos ancestrais, tanto nos povos africanos quanto nos povos indígenas, a ritualística desses povos era toda ligada a objetos, elementos, signos que eram produzidos manualmente por eles e que depois de um tempo isso começou a ser mercantilizado, começou a ser vendido, começou a ser transformado em produto e perdeu o seu significado ritualístico, o seu significado espiritual, o seu significado ancestral. E o que aconteceu foi que, ao se perder esse significado ritualístico e ancestral, a branquitude começou a esvaziar os sentidos desses elementos, desses objetos, deslocando eles do lugar mágico, do lugar do ritual, e colocando eles no lugar da mercantilização, no lugar de fazer aquilo girar o capital. E nós, pessoas pretas, já temos esse deslocamento territorial que nos desconecta com os sentidos da nossa ancestralidade e temos esse deslocamento de não conseguir, por muitas das vezes, fazer a religação desse elo através de como nós nos posicionamos no mundo, por causa de um processo de colonização, de sequestro, de estupro, que descontextualiza e esvazia as nossas vivências, a nossa cultura. Então, ao resgatar a arte enquanto magia, a gente está falando de entender o processo criativo como um processo de resgate, como um processo de reconexão com esses motivos ancestrais. Por exemplo,
a artista preta que trabalha nas artes plásticas, ela é considerada a artesã. Ela não é considerada a artista plástica. Enquanto uma pessoa branca que pega qualquer material, qualquer objeto, qualquer alimento, enrola e coloca numa galeria, é considerada a artista e inclusive é paga por isso. Isso dificulta o nosso posicionamento enquanto artista e a nossa autoconfiança de continuar a produzir artisticamente. Porque existe esse monopólio do que pode ou não ser considerado objeto artístico. E objeto não no sentido de algo que é usado. Objeto no sentido de algo que se materializa a partir de uma intenção, a partir de uma noção, de um estudo, de uma pesquisa ou simplesmente de um sentimento. Porque nesse contexto dos povos ancestrais, os objetos ritualísticos, eles tinham contexto, eles tinham objetivo, eles tinham maneiras de serem usados. Mas como nós estamos na diáspora, a gente não tem necessariamente essa conexão direta com os rituais ao se produzir artisticamente. Mas ao mesmo tempo, nós temos aí heranças. E são heranças que nos movimentam, são heranças que nos inspiram a criar as nossas próprias narrativas. Então é importante evidenciar as nossas narrativas enquanto matéria ancestral e mágica. Então essa reconexão, ela parte de um lugar metafísico, de um lugar antigo que nos faz compreender a sensibilidade que nós temos e nos faz, de certa maneira, como nós não tivemos essa relação direta com o passado, essa noção da história, até porque muita coisa se perdeu, a maioria das pessoas pretas não tem uma noção histórica da sua família exata, das suas origens exatas, de que país veio, de que povo, de que tribo veio. E a nossa maneira de se reconectar com isso, através da arte, é criando memórias que nós não necessariamente lembramos, mas que nós fazemos com que elas aconteçam, materializando elas através do nosso trabalho. O processo criativo, ele é um processo de feitiçaria, um processo de feitiço, porque nele nós somos capazes de mergulhar nesse passado que nós não vivemos e criar essas lembranças e materializá-las, seja através da escultura, seja através da música, seja através da poesia, seja através de manipular materiais como miçanga, como pedras, e fazer ornamentos, criar matérias que remetam a esse passado, que remetam também a esse presente, sobre como nós nos entendemos agora. Então a gente tem aí também a academia, que afasta a gente cada vez mais dessa noção, dessa possibilidade sensível de se entender a arte, de se produzir a arte, como se a gente precisasse sempre de uma validação teórica, precisasse sempre do tal conceito para produzir, para criar. E não. É muito mais simples do que isso. Ao mesmo tempo, sim, exige estudo, exige dedicação e exige, acima de tudo, uma autoinvestigação, porque cada pessoa tem a sua própria linguagem. Cada pessoa se descobre na sua própria linguagem e consegue manifestá-la de uma maneira singular e única. E aí a gente entra na subjetividade artística. Para a gente se fortalecer, se compreender enquanto produtoras, criadoras, artistas, a gente precisa ser capaz de aceitar a nossa própria subjetividade, aceitar os nossos próprios limites e realmente não depender de uma validação acadêmica ou de uma validação externa para acreditar naquilo que a gente produz. Porque nós já somos estetas e produtoras e criadoras organicamente só por termos essa ancestralidade. Então, o que a academia faz muitas das vezes? Ela, geralmente a academia branca, estuda a nossa história,
estuda os nossos rituais, estuda a nossa ancestralidade, sistematiza e diz pra gente como aquilo deve ser feito. De modo que, ao tentar fazer aquilo de uma maneira que é no lugar da reconexão, a gente se sente dependente de entender aquela teoria, aquele conceito, que muitas das vezes é numa linguagem que a gente não domina, para poder se considerar parte daquilo que já é nosso. E o que acontece? A gente acaba se afastando de uma coisa que é nossa, devido a alguém que foi lá, estudou, disse como é que fazia, disse como é que era, e vira uma regra de que seja exatamente daquela forma. Quando nós já estávamos fazendo isso e permanecermos fazendo isso na atualidade, organicamente, existindo e resistindo. E aí a arte, devido a todo esse panorama, se torna uma necessidade de discurso, uma necessidade de construir as nossas próprias narrativas, de contar as nossas próprias narrativas através das nossas vivências, e não um privilégio. A maneira que a branquitude lida com a arte, muitas das vezes, é simplesmente tendo um espaço, tendo um recurso, e usando esse recurso da maneira que se quer, sem questionar muito, sem pensar se aquilo é relevante ou não para a sociedade. Então acho que eis a hora, eis o momento da gente lidar com toda essa falta de autoestima. Não que seja fácil, que tenha uma receita para isso, mas lidar com essa falta de autoestima e entender que a arte é uma arma nossa, que a arte é uma armadura, é um elemento nosso de discurso e de construção e de compartilhamento das nossas próprias narrativas. E ela não está na mão de ninguém, ela está nas nossas próprias mãos. E a gente tem que pegar essas nossas mãos e continuar a produzir aquilo que a gente considera real e legítimo pra gente. Então, falando um pouco especificamente da minha experiência da performance enquanto ritual. Cada gesto é um conjuro. Cada gesto é um feitiço. Eu entendo a performance como a ativação de um espaço-tempo outro, que cria uma outra realidade naquele momento para que o diálogo seja feito. E que diálogo é esse? O diálogo das suas narrativas, daquilo que você quer dizer, independente de como você escolhe dizer, seja com palavras, seja com imagens, seja com a dança, seja com o seu próprio corpo numa imagem estática, enfim. É a criação desse espaço que induz a estados alterados de consciência, tanto de si mesma quanto das pessoas, para transmitir essas mensagens, para transmitir essas realidades, confrontar essas realidades, que são tão antigas quanto de agora, de modo a fazer pensar, a incomodar, a trazer certas ativações de outras possibilidades de ver aquela situação, outras possibilidades de entender aquela situação. E eu entendo isso como magia, como feitiço. É sobre utilizar os elementos que você tem, independente de quais sejam, para transmutar aquela energia em algo que possa ser compartilhado, em algo que possa ser usado como um instrumento de reflexão, como um instrumento de mudança, como um instrumento de movimento. Porque a arte e a magia têm isso em comum. É sobre movimentação. É sobre movimentação de energias. Então, a partir do momento que você se investiga e reconhece os recursos que você tem, independente da linguagem que você escolha ou da linguagem que você se identifica mais, você já está produzindo tanto artisticamente quanto magicamente. E essa produção, ela está completamente ligada a heranças ancestrais. E ser capaz de se conectar com essas heranças, identificar esses elementos, é, de certa maneira, também honrar os seus ancestrais e a sua ancestralidade. Então, que a gente seja capaz de fazer essa autoinvestigação e de cada vez mais não dependermos, seja da academia, seja de qualquer outra estrutura que tente ali impor o que é arte, que nós sejamos capazes de nos libertar disso
escutar cada vez mais as vozes ancestrais que falam conosco e que nos movimentam a criar, a produzir. Porque a arte e magia são criações. Independentemente se você precisar, enfim, estar trabalhando em outro lugar, estar trabalhando no shopping, fazendo comida para vender, ajudando alguém na tua casa ou fora dela. Pode, por exemplo, procurar algum lugar na tua quebrada, perto de você, que tenha algum projeto artístico que ajude pessoas a desenvolver as suas potências, seja ela qual for. Eu, por exemplo, quando eu pensei em fazer qualquer outra coisa que não fosse arte, quando eu tentei deixar a arte um pouco de lado, eu me vi numa situação de infelicidade. Eu achei que ia ficar maluca. Então a arte é uma semente mesmo que toma proporções dentro da gente maiores do que a gente imagina, porque é uma potência ancestral, é um legado ancestral. É importante a gente não deixar que essas vozes se calem, porque essas vozes querem ser ouvidas, elas querem ser colocadas no mundo enquanto criadoras de uma outra narrativa diferente de toda essa falácia, de toda essa estrutura que vem dizendo pra gente que a gente não é capaz. Então, se você se identificou com esse vídeo, com o conteúdo que a gente compartilhou aqui, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e comente aqui se você tem alguma vivência, alguma experiência que pode ajudar alguém nesse processo. Vamos continuar trocando sobre essas vivências, porque é muito importante sim que a gente se sinta segura e seja capaz de se posicionar enquanto artistas, enquanto produtoras, enquanto criadoras. Agora eu vou ter que parar porque eu tive uma ideia aqui, e sabe como é a inspiração, né? Eu vou ter que colocar isso no papel agora, antes que vá embora.